Não sou isso então, Rafa. Sou isso? Mais ou menos. Mais ou menos. É a cara do Corinthians. É, o retrato do Corinthians 2018. É isso aí, se vocês pudessem ver. Fala, fiel, saudações corintianas. Tá mais no ar, mas saudações. E aí, tudo bem, Lucas? Não está tudo bem. O ano está uma bosta para o Corinthians, é por isso que a gente já vai falar de 2019. Vamos aqui listar os 7 emprestados que precisam voltar ao Corinthians em 2018, segundo o nosso julgamento aqui. Se não tiver que voltar segundo o nosso julgamento, foda-se. A gente que manda aqui. É isso aí. Saudades, quando primeiras saudações era uma democracia, que as pessoas podiam escolher o nome do programa. Lembra disso? Aliás, recentemente fizemos um vídeo sobre os emprestados que o Corinthians tem aí, Brasil e mundo afora. São quase 30. Aí, você é meio perdido, velho. 30? Sim, 30. Um elenco quase inteiro. Sim, são quase 30. 18 devem voltar ao Corinthians no começo de 2019. É verdade. Então, pulo do gato. Pode. Então, se você quer conferir quais esses 30 nomes aí, clica aqui no card aqui em cima. Tá aparecendo depois, aí você volta e clica aí nesse vídeo. Mas vamos estar aqui. Quem é que, segundo aqui, é o nosso julgamento, a nossa percepção, deve voltar ao Corinthians, porque a fase do Corinthians não é nada boa. Então, esses jogadores que estão se destacando em 2018 podem voltar no início do ano que vem. E a gente, acima de tudo, também quer saber a opinião de vocês. Então, no meio desse vídeo, antes mesmo da gente começar aqui a falar os 7 nomes, veio na sua cabeça algum nome, você deixa nos comentários aí que a gente quer saber. É muito importante, deixa aí. Primeiro da nossa lista. Jean! A gente tá listando assim Primeiro da nossa lista. Tudo bem, é o Jean mesmo. É o Jean. Não vai fazer suspense com o Jean. Com todo respeito ao Jean. Só pra aqui, uma questão de organização, a gente tá começando dos jogadores... Foi toque mesmo. Exato. A gente tá começando dos jogadores de defesa, indo para o ataque, certo? Então o nosso primeiro aí já é um volante. Certo. A gente tá falando do Jean. Jean, pra quem não sabe, ele tá emprestado ao Botafogo. Ele já esteve emprestado no ano passado também a um clube carioca, no caso, o Vasco. E tanto pelo Vasco no ano passado, quanto pelo Botafogo agora em 2018, ele vem se destacando muito pelos desarmes e sendo muito elogiado pelas torcidas do Vasco e agora do Botafogo. A principal característica dele é desarme, é um cara defensivo, é um primeiro volante, não é aquele volante que sai muito pro ataque, mas é um cara que, mano, na posição dele ali no feijão com arroz, vem se destacando. E uma curiosidade, também o motivo pelo qual a gente tá gravando esse vídeo também é pelo Jean. Sim. Mas especificamente porque eu tava lá, né, tava de folga, estava rolando a timeline do Twitter e vi uma fotinha do Jean comemorando como se fosse um gol ali, né? Não sei se foi um gol, acho que foi um gol. E aí, mano, curiosidade, fui dar os comentários, porque como você sabe se um cara tá rendendo ou não dentro de campo? Você vai na rede social do clube. Exatamente, vê se o cara tá descascando ou se tá falando bem. E eles estavam falando muito bem do Jean, que devido à fase do time, vem de derrota aí, era o cara que ali é o único que tá resolvendo a parada, tá demonstrando raça, pelo menos, todo mundo pede. Exato. Então, mano, é um cara que vem fazendo um bom feijão com arroz. A gente até levantou os números aqui dele. 16 jogos no ano, com gol, apesar de ser um jogador extremamente defensivo. Normal. E soma 30 desarmes, o que é um número consideravelmente alto, pensando que ele só tem 16 jogos, que é um número relativamente baixo. Mas ele vem jogando sim como titular lá no Botafogo. Ele, inclusive, chegou, não teve uma boa sequência. Não teve sequência no início do Botafogo, mas agora vem já jogando com uma certa frequência. Inclusive, é um dos caras, aquele que o técnico costuma tirar no início do segundo tempo, ou já no intervalo, quando o time tá precisando ganhar. Isso, dá pra entender, um defensor. Mas enfim, primeiro pôs na nossa lista, Jean. Traria, mas com asterisco, porque o elenco do Corinthians hoje tem pelo menos 2 boas opções pra primeiro volante. Boas opções eu já não digo, 2 opções. Não. Uma boa eu diria que o Ralf é a sua boa, certo? E eu acho o Gabriel um bom primeiro volante também. Mas mesmo assim traria o Jean, porque o Jean foi contratado pelo Corinthians em 2016, né? Finalzinho de 2016. E a gente ainda não viu ele jogar pelo Corinthians. A gente viu ele se destacar lá nos clubes cariocas. Foi bem no Paraná, subiu, foi contratado, mas enfim, não ganhou sequência nem com o Carille, nem com ninguém. Segundo posto da nossa lista, volante também. Marcial. E agora sim, a gente falou de segundo volante. O Marcial é segundo volante de origem, que também joga como lateral esquerdo. Cria da base do Corinthians, estava emprestado à Ponte, teve um probleminha pessoal lá e acabou sendo repassado aí pro Oeste de Barueri. Disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, tá ali entre o primeiro pelotão, mas não tá brigando pelo G4, é possível, é bem provável, permaneça na Série B. Quais são os números do Marcial? Pra começar, antes de números, ele vem jogando muito frequente lá no Oeste. Ele é titular absoluto, coisa que nunca aconteceu com ele aqui no Corinthians, pelo menos na equipe profissional do Corinthians. Então já é algo a se destacar. No caso dele voltar, ele volta com ritmo de jogo, tendo feito uma temporada inteira aí em alto nível, por assim dizer. É titular absoluto por lá. Números do Marcial. Pelo Oeste, lembrando que ele chegou no Oeste depois dos estaduais, ele soma 12 jogos e 2 gols. 2 gols para um volante, considerável, e ele é atualmente titular absoluto lá. O mais importante que eu acho bom a gente frisar é que, mano, é um moleque que é volante. Não tá sendo, um jogo ou outro ser testado
testado na lateral, a gente até entende. Mas, mano, é um moleque que tem que ser testado como volante. Coisa que nunca aconteceu no Corinthians. Quando que ele ganhou sequência como volante? Vai, você que é bom de dar. Eu não sei. Não dá pra lembrar. O que eu sei é que essa argumentação aí me fez lembrar do Mantuan, que é um caso similar também, que é volante, só joga de lateral. E muita gente bate nessa tecla, pô. E o moleque tá falhando o arrodo aí como lateral, testa de volante, a posição do cara. Até porque, fazendo um paralelo aí com o nosso atual elenco, a gente não tem aí no segundo volante que tem encaixado depois que o Maicon saiu. Então... Uma posição carente. Exato. Então, já que não testam o Mantuan, então tragam de volta o Marcial aí. E fora que o Marcial tem qualidade, mano. Você olha o cara jogando, você vê que o moleque é no mínimo diferente. Ele canhoto, acho eu, posso estar enganado aqui, não saber nada de bola. Mas a impressão que fica é que ele joga bem, velho. E pra passar a régua aqui no Marcial, ainda tem o fato do Corinthians também não ter um lateral esquerdo consolidado depois que o Sid Clay saiu. O Avelar não é unanimidade, acho que até longe disso. Então o Marcial já viria com essa dupla possibilidade aí de preencher lacunas no atual elenco do Corinthians. Terceiro posto da nossa lista, temos aquele jogador que antes de ser emprestado a esse clube, era considerado aqui uma espécie de 12º atleta ali, um cara bem utilizado saindo do banco de reservas. Estamos falando de Camacho. Camacho, polêmico o nome nessa lista aí, o Vini acho que não tava muito querendo colocar, né? Veja bem, de todo esse montão de nomes aí que temos emprestados, ele é um dos que tem jogado assim, embora, você vai entender aqui o que ele vai falar agora, que não vem bem sendo assim não. Não, lá no Atlético Paranaense, apesar de ele somar neste ano 19 jogos, ele chegou lá no começo do ano, né? Comecinho do ano. E o Camacho foi pra lá e, enfim, apesar de estar lá no ano todo, ele só soma, aí eu já considero esse número baixo, pensando que ele tá o ano inteiro lá, 19 jogos. Fez 2 gols, não, nenhum gol. Não fez nenhum gol lá, também não esperava que ele fosse fazer gol, mas o principal ponto aqui é que apesar de ele ter esses 19 jogos, aí caso você considere muito ou pouco, são os jogos que ele vem entrando no fim do jogo ou não entra. Na verdade, ele nos últimos meses aí, ele praticamente não vem entrando. Ele faz muito tempo que ele só fica no banco, aí não acaba nem entrando. E isso coincide com a saída também do Fernando Diniz. O Fernando deixou o comando do Atlético, o comando técnico do Atlético, e aí o Camacho, que era ali um cara que tinha confiança do Fernando, acaba ficando mais no banco. Eles estiveram junto no Audax. Aqui São Paulo. Audax. Corinthians, inclusive, contrata o Camacho do Audax. Então, enfim, tá aí o Camacho, mano, que é um cara que, na real, falar aqui, não ia falar, mas vou falar aqui, é um cara que não precisa voltar. Eu tô contrariando o título aqui, mas é o que eu falei, você não tava muito animado com a presença dele nessa lista. Eu defendi aqui porque eu acho que no atual cenário do Corinthians, hoje, eu acho que ele seria pelo menos testado como titular. Não tô falando que ele seria titular assim, incontestável, mas hoje, por exemplo, Corinthians apanhou lá contra o Vitória, não conseguiu jogar bola contra o Vitória, vai pegar o Bahia. Eu não manteria o Douglas, por exemplo. Aí tá, tem o Gabriel, mas o Gabriel também não vem fazendo boas partidas como segundo volante. Eu testaria o Camacho se estivesse no elenco hoje, entendeu? Então é um cara que no atual cenário teria bom ter no elenco, então traria de volta sim. Bons argumentos. Na quarta posição, Guilherme, outro meia. Também mais está no Atlético Paranaense. Camisa 10, um meia ofensivo. Quando se prestou 2 caras pro Atlético Paranaense, e esses 2 caras não têm jogado com frequência. Sim. É o caso do Camacho e agora é o caso do Guilherme, que desde o início dessa temporada tem 25 jogos e apenas 6 gols pelo Atlético. Sim. E esse ponto é igual ao do Camacho. Ele vem ficando muito no banco e quase nunca entra. Será que tem espaço? Será que deve voltar mesmo? O ponto eu acho que no elenco do Corinthians hoje, ele teria espaço. Isso é preocupante, porque a gente discutia aqui se um cara que é reserva do Atlético Paranaense deveria voltar pro Corinthians, sabe? Em princípio não deveria. O cara não joga no Atlético Paranaense, vai jogar no Corinthians, com todo o respeito ao Atlético Paranaense. Mas, por exemplo, o Corinthians perdeu o Rodriguinho, que era um meia. O Corinthians não repôs esse meia ainda. O Guilherme era camisa 10 aqui no Corinthians. Quando o Jadson voltou, o Jadson voltou com a 77 porque o Guilherme tava usando a 10. Então é um cara que ele tinha essa função de armação, enfim, até de fazer gol, tá ali da entrada da área. Cabe a discussão, eu acho, que é o nome que cabe. Por exemplo, a gente pegou aqui todos, a gente foi batendo, será que esse vale ou não incluir no vídeo? Teve muitos caras que a gente nem considerou. Acho que o Guilherme, acho que vale a discussão. A gente não sabe nem se o Pedrinho, por exemplo, vai continuar no ano que vem, sabe? A situação do Corinthians pra meio ali também não tá das mais agradáveis. Aí você tem um cara como o Guilherme, que não foi uma contratação barata. Exato. Veio da Turquia. Isso, você 2016. Tem o cara ali emprestado pra um rival, que acaba sendo um rival ali a nível nacional. Eu acho que traria de volta sim. Muitos poréns, mas temos aqui um nome que é praticamente unanimidade. Sim. Vamos citar aqui principalmente 2 aspectos: regularidade e número de jogos também. Sim. São 2 coisas. Estamos falando de Marlone, penúltimo posto na nossa lista. Antepenúltimo posto na nossa lista. Meia está emprestado ao Sport, de onde já havia vindo pro Corinthians. Sim.
Foi por lá que ele se destacou quando o Corinthians o contratou. Na atual temporada, emprestado lá pro Sport, ele já tem 41 jogos, 7 gols e só na Série A do Brasileirão 4 assistências. São números bons, talvez, só não... Melhores. Ele só não se destaca, acho que além do Gustavo, que a gente ainda vai citar aqui nessa lista, mas é um cara que dessa lista tá fazendo por merecer voltar ao Corinthians. Se vai voltar ou não, ele saiu meio brigado com a comissão técnica, mas aí também, meu amigo, a comissão técnica já nem é mais a mesma, o Corinthians já se desfez de todo mundo, foi todo mundo lá pra Arábia. Tá precisando de um cara assim, quem sabe, né? Eu não sou técnico, eu posso aqui opinar e posso errar, não tem problema. Quem não pode errar é o técnico, né? O foda que no fundo vai girar em torno de todos esses nomes que a gente tá falando é que o elenco atual do Corinthians tá muito limitado, então qualquer nome meia boca que aparece aqui, essa é a verdade, a gente vai querer ver de volta, mano, porque tá então foda. Não nos critique, velho, presta atenção aí. Você não, infelizmente, você tá concordando com a gente. Penúltimo posto da nossa lista temos um centroavante. Sim, precisamos de centroavante. Jonatas não funcionou, Roger não funcionou ainda, uma caralho de nome não funcionou. Matheus Matias nem jogou? Exato, mas temos um centroavante. Outro jovem da base, Carlinhos. Esse acho que dos 7 que a gente listou aqui é o mais polêmico no sentido de que no fundo, nem eu nem o Vini sabemos se a gente traria mesmo de volta. É difícil entender, é um cara que a gente ouve muito lá de dentro, que não deu certo porque dependia muito dele e o cara não parecia estar muito aí com o mundo da lua, não. Ele se destacava muito na base, foi artilheiro da Copinha no ano passado, né? Quando ele subiu para o profissional, o que a gente ouve falar é que ele não treinava muito ali na pegada, enfim. Não dava o sangue, velho. Você acabou de subir do profissional, tava no sub-20. Treina, já tava jogo é guerra. No sub-20, você já tava ali, mano, extasiado, não dava mais pra crescer, né? Chegou na idade limite, não sei o que, mas chegou no profissional, o que você vai fazer? Você vai comer a grama, velho. Você vai dividir todas, não sei o que, e parecia que faltava um pouquinho dessa garra dele. Não garra, mas um pouco mais de apetite de jogo, enfim. E acabou que não foi o que aconteceu. Ele sobe e é emprestado ao Oeste no começo de 2018. É um cara que, tecnicamente, pelo que mostrou no sub-20 do Corinthians, tem bola, sabe? Só que, mano, nem no Oeste ele tá conseguindo jogar. Ele lá no Oeste é reserva, velho. São 14 partidas e apenas 2 gols marcados pelo Oeste desde que ele foi emprestado. É muito pouco pra um cara que precisava ganhar minutagem na Série B, pra um cara que precisava, sabe, ganhar cancha pra poder voltar. Sim. E quem sabe disputar a posição pra base, sabe? É complicado. Então uma coisa, a diretoria, por exemplo, olha os números desse cara, vai falar, pô, vamos dar chance agora, vamos pegar os números dele na Série B. O cara não tá ganhando sequência lá, dificilmente ele vai ganhar chance aqui no ano que vem. Salvo, assim, exceções, lesão, a gente vai falar do Gustavo ainda, essas coisas que, mano, acabam mexendo com a temporada de alguém. Não é o caso do Carlinhos, não. Mas a gente vê muito leitor do meu timão pedindo a volta do Carlinhos, perguntando sobre o Carlinhos, então esse é o panorama do Carlinhos. Dá um choque nele. Você traria o Carlinhos de volta? Olha aí. Mas, falando de centroavante, falando agora sim de números bons e muito bons na Série B, agora sim chegou a hora de falar dele. Pra quem gosta de números, tem que trazer esse maluco pra ontem. Cadê o Besson? Gustavo, mais conhecido como Gustavo, camisa agora 9 do Gustavo, Fortaleza, líder invicto da Série B, tá voando lá na segunda ano. Sim, é o artilheiro do Brasil na temporada, com seus 27 gols. Tem o mesmo número de partidas que o Marlone, olha aí, 41. Gols. E desses 27 gols, 11 ele fez na Série B, então ele se destacou muito, na verdade, não que ele não esteja se destacando na Série B, mas é que na Série B ele teve um problema de lesão no antebraço, ficou um tempo sem jogar, ainda pegou um jejum de 9 jogos sem gol. Se destacou bastante no estadual e na Copa do Nordeste. Isso, mas também tá jogando muita bola na Série B, acho que ele é o terceiro principal artilheiro lá. Salvo que a gente falou aqui que ele tinha se machucado, voltou um tempinho atrás, e ele tava 9 jogos sem marcar, marcou agora no fim de semana, então é um cara que, mano, tava convivendo com esse período de jejum, mas que, meu amigo, é o artilheiro do Brasil, e o Corinthians precisando de um 9 agora, não testar esse moleque ano que vem, eu acho um pecado gigantesco. Quem que fez a matéria que subiu hoje? Andrew. O Andrew. Então, créditos ao Andrew Souza, aqui do meu timão, que eu chamo de Andrei carinhosamente. E ele subiu uma matéria aí nessa última segunda-feira no meu timão, fazendo umas contas que, se você somar o número de gols que todos os atacantes do Corinthians têm na temporada, os atacantes do atual elenco, mano, não chega no número de gols que o Gustavo tem sozinho na temporada. Então, sabe, não é um cara que, o Corinthians pagando parte do salário, o Corinthians bancando a contratação lá em 2016, pode agora se dar o luxo de colocar pra jogar em outro time, velho. Não dá. Ou vende por muita grana, ou traz de volta no ano que vem, sabe? E no atual cenário, eu traria de volta, porque vai vender, provavelmente se vender por micharia, tem que contratar alguém, não vai contratar ninguém de peso, então, sei lá. No atual cenário, eu acho que o Gustavo nessa lista é disparado o nome que tem que voltar. Falou tudo. Você traria o Gustavo? Traria, pra ontem. Desses 7 aqui, certeza é o cara que eu ia buscar. Não buscar, aí, só vem.
só volta. Fala aí, se o Roger não é do mesmo quilate, pelo menos, não dá pra colocar assim, fora que é um moleque novo, velho. Dá pra ainda ganhar, ainda cansa experiência, ganhar experiência aqui. Um outro ponto que dá pra bater, e até cabe discussão no outro vídeo, olha aí, se você achar que vale, deixa nos comentários. Que é o estilo de jogo do Corinthians, mano. Quantas bolas chega aí pro centroavante do Corinthians? Dá pra discutir. Mano, o Jadson jogando sozinho ali, olhando pra ver pra quem ele vai colocar a bola, ele consegue colocar a bola no pé de quem ele quiser, mas não tem um nego pra ele colocar a bola no pé, velho. Enfim, um raio-x desses 7 nomes aqui, posições prioritariamente ofensivas. Só do G aí, a gente vê que é um cara um pouco mais recuado. Então, Corinthians, preste atenção. Você que tá tomando gol a rodo em 2018, vá buscar alguém pro setor defensivo. Porque a história do DNA defensivo do Corinthians, 2018 isso daí foi pro lixo. E a gente tá aqui sugerindo os nomes que podem voltar, que deveriam voltar pra 2019. Os que estão emprestados, você vê que não tem nenhum lateral, nenhum zagueiro. Exato. E o Corinthians tá precisando de lateral, de zagueiro. Então, na hora de contratar, você vai contratar pro ano que vem, dá uma focada nesse setor defensivo que tá precisando. E talvez aí pra meio, pra ataque, dá uma olhada com carinho em quem já tá na folha salarial do clube, mas tá jogando por outros clubes. Quando o time abre mão da posse de bola, quase não cria nenhuma chance de gol, qual que é a muleta dos treinadores que costumam passar por aqui? O time que é o DNA do time é assim, não joga sem a bola por uma chance só. Faz um gol, mas tem tomado muitos gols e não tem feito. Então tá difícil. Presta atenção, Corinthians. E aí, quem você quer ver no Corinthians no que vem? Quem que precisa voltar ao Corinthians, dos emprestados? Estamos aqui 7. E aí, queremos saber a sua opinião? Deixe os comentários aí. Concorda com a gente? Não concorda? De qualquer jeito, deixa o like e deixa um comentário aí pra gente ler. Beleza? Se inscreva no canal, tamo junto, um abraço. Até o próximo. Vai Corinthians. Vai Corinthians.